Muito bem, pessoal. Agora estamos nesse segundo momento, mais um momento de aulas aqui dentro do nosso curso de Geografia. Vamos continuar estudando aí dentro da unidade 1, temas relacionados aí à sustentabilidade, né, as preocupações aí sobre o mundo todo e sobre o Brasil também. Vamos continuar, tem muita coisa ainda para ver ao longo desse curso. Eu sou o professor Jefferson, né, dos professores aqui de Geografia, e a gente vai continuar estudando dentro da unidade 1 sobre a questão da sustentabilidade, preocupações aí relacionadas, né, aos tempos modernos, né, que tipo de preocupações são essas. Gente, agora nós estamos na nossa aula 4, beleza? O objeto de conhecimento é esse daí, né? Relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo, compreensão da cultura como conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. Essa aula, pessoal, ela vai falar sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente como um todo, tá? Envolve aí o que foi falado na aula 3 sobre a questão do PNUMA, foi mencionado também sobre as conferências, como que o Brasil está localizado aí, né? Questão do IBAMA também, tudo isso está dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente, as características aí, né, de como é que está, a gente vai ver nessa aula como é que está estruturada, né, as questões ambientais aqui no território brasileiro, a gente vai entender como funciona a questão do Sistema Nacional do Meio Ambiente, beleza, pessoal? Então a gente vai ter uma compreensão aí de como é que os órgãos, as pessoas, os governos estão atuando com relação ao tratamento ali do meio ambiente, tá? Conservação, preservação, tudo isso. Então vamos lá começar a aula 4. Gente, tem uma discussão até hoje, né, sobre como devem ser usados os recursos da natureza, né? E aí, tira tudo mesmo? Corta todas as árvores para transformar em madeira para poder fazer ali os materiais ali para todo mundo, os móveis e etc. Né? Ou não toca em nada, não mexe em nada, natureza, vamos todo mundo voltar para o meio do mato e vamos ser felizes lá dentro. Né? Essas duas formas de lidar ali, né, é um conflito mesmo, né? Gente que tem um cuidado muito maior com a natureza e gente que não está nem aí mesmo, tem que usar mesmo e desmatar mesmo e vamos acabar com tudo aí e pronto, né? E acabou. Né? Na verdade, pessoal, a discussão sobre a questão ambiental, ela vai muito longe, né, além disso. Né? Muita gente, nessa primeira percepção que eu falei para vocês, ela pensa, olha para a natureza exatamente como o que a gente viu na primeira aula, né? As primeiras aulas sobre recurso econômico, dinheiro, transforma tudo que está na natureza numa máquina e transforma em lucro, né? Para poder ser vendido depois. Mas a cada dia que passa, pessoal, existe uma preocupação muito maior com a conservação, com o uso adequado, o uso racional da natureza, né? Com relação ali a essa preocupação de que se acabar é todo mundo que vai aí, né, para o beleléu, né, com relação ao acesso à água, à qualidade do ar, tudo isso está relacionado se as áreas forem muito, se a natureza, né, for muito devastada. O que a gente vai fazer nessa aula, pessoal, é entender como é que está estruturada as decisões aí, né? Não é só eu, só você que está assistindo que tem que ter essa grande preocupação aí sobre o meio ambiente, vamos todos usar agora colares de sustentabilidade, não sei o quê. É todo um conjunto de instituições, de governos, de decisões que têm que ser tomadas para poder garantir, pelo menos diminuir os impactos ali que a humanidade tem feito na natureza. Então essa aula, ela mostra como é que está estruturada politicamente mesmo, né? Essa preocupação ali com o meio ambiente, justamente para não acontecer aquilo que a gente tem visto nas aulas anteriores, né? Os problemas ali de impacto ambiental, produção de lixo e etc. Beleza, pessoal? Então a gente vai entender agora, nessa primeira tela, como é que estão organizadas as políticas ambientais aqui no território brasileiro, né, pessoal? A gente vai ver aí nessa tela agora aí, né, com relação a como é que o Brasil está posicionado. A gente falou que essa discussão entre desmata tudo versus
preserva tudo, ela varia muito de país para país. Tem países que são bastante comprometidos com a questão do desenvolvimento sustentável, que vocês já viram, né? O que significa. E o Brasil, ele está nessa busca, um dos países que mais tem essa preocupação ali, né, com o passar do tempo, com algumas exceções, claro. Então a gente tem ali algumas ações que o Brasil tem feito. Por quê? Porque o Brasil ele se posiciona com relação às leis ambientais, as leis que garantem a preservação do meio ambiente, o uso sustentável ali da natureza, pelo menos no discurso governamental. Então as leis que existem aqui no Brasil para preservar a natureza, para garantir os direitos ali da fauna, da flora, enfim, para preservar a mesma qualidade de vida da população, ela é muito abrangente e é muito avançada em relação aos outros países. Países ricos, como a gente já viu, né, consomem bastante, usam muitos recursos, e o Brasil ainda tem essa possibilidade, né, de preservar muita coisa. Então, como a gente vai ver de novo na mesma tela, né, a gente tem nessa tela aí, por exemplo, uma propaganda governamental do governo do estado do Amazonas, né, com relação à preservação contra o desmatamento e contra as queimadas. Essa propaganda é um exemplo que vários governos municipais, vários governos estaduais, o próprio governo federal do Brasil promove, né, para tentar conscientizar as pessoas a evitar desmatamento, evitar queimadas. Por quê, pessoal? Porque, como está aparecendo aí na tela, o não cumprimento das leis ambientais é crime ambiental. Existe uma legislação no Brasil que prevê exatamente isso. Você vai desmatar sem autorização, sem ter ali as licenças adequadas, você está prejudicando a natureza e existe uma lei para isso. E o crime ambiental, ele envolve crimes contra a flora, né? Você vai queimar uma floresta, é crime ambiental. Você vai cortar uma árvore sem autorização, abrir pasto, né, sem autorização adequada ali, né? É também um crime ambiental. Você mata um animal que não pode, um animal silvestre, você pega ele, captura ele para vender num outro lugar, né? Também é um crime ambiental. Então, ações como essas aí que vocês estão vendo, tem pessoas que trabalham, né, para poder encontrar essas coisas que estão erradas aí de crime ambiental, para tentar diminuir, né, esses problemas ambientais aí que vêm acontecendo, né? Seja com relação aos animais, seja com relação à natureza, né, à vegetação e etc. Então o Brasil ele tem uma estrutura de lei, né, muito forte com relação a isso. Por quê? Porque o Brasil, historicamente falando, é um país que sempre se preocupou bastante, né, com a agenda internacional, como a gente vai ver na próxima tela. Inclusive o Brasil ele sediou, né, algumas conferências, como vocês já viram na aula 3, né, muito importantes para discussão disso aí, dentro de todos os países no meio ambiente, né? Então essa questão ali do Brasil sediar, por exemplo, a Rio 92, onde teve um grande encontro entre países para discutir a questão ambiental, saber o que cada país pode fazer, né, para diminuir os impactos, né? É aquela lógica que a gente falou, não é necessariamente parar de mexer na natureza, e sim usar de maneira racional e tudo mais. Por quê, pessoal? O Brasil fazendo isso ao longo do tempo, e nós tivemos vários governos do território brasileiro que tiveram essa preocupação ambiental, quando você tem uma política ambiental que é responsável de cuidar ali das áreas que são desmatadas, de usar de maneira racional as áreas da natureza que estão sendo utilizadas para gerar dinheiro, né, para gerar lucro, isso acaba sendo revertido em o quê? Em investimento de outros países para comprar o material que é utilizado aqui no território brasileiro. Quando você tem uma produção ali de carne ou de frango, ou quando você tem uma produção ali de madeira, né, que é feita usando as certificações, usando a qualidade ali, usando as licenças ambientais adequadas para isso, os outros países vão comprar esses produtos sabendo que ali aquele país segue, né, tem uma responsabilidade ambiental com relação a isso. Então, essa agenda ambiental e tudo mais, ela também está relacionada com a questão econômica. E o Brasil, historicamente falando, com algumas exceções, se preocupou com isso e se preocupa com isso, né, de tentar ter uma produção adequada, né, que seja feita dentro de parâmetros ali adequados para poder ser vendido. É claro que, como a gente sabe, os crimes ambientais eles acontecem e continuam presentes aí o tempo todo, mesmo com a fiscalização que existe aí. Sobre a fiscalização a gente vai falar mais um pouco daqui a pouco, mas antes a gente vai fazer uma linha do tempo bem rápida, tá, pessoal? Só para a gente entender mais ou menos aquilo que eu falei ainda agora. Como é que o Brasil
lidou legalmente, né, com a questão ambiental dentro do território brasileiro, que ainda tem muita floresta, não é? A gente vai ver agora essa linha do tempo, agora eu vou ver junto com vocês, aí vamos dar uma olhadinha. Historicamente falando, pessoal, as políticas ambientais no Brasil, elas vêm ali desde 81, por exemplo, com a Política Nacional do Meio Ambiente, o PNMA, né? É diferente do PNUMA, que é mundial, como vocês viram, né? Aqui no Brasil tem a Política Nacional de Meio Ambiente, que foi onde começou essa preocupação ali com a questão ambiental. E a gente vai continuar agora verificando uma nova etapa, já era outro governo, já nem era mais governo militar, né? Em 1997, surge a Lei das Águas, né? A Política Nacional de Recursos Hídricos, que é justamente para tentar, né, diminuir a questão dos impactos ambientais nas águas do território brasileiro. Vamos continuar verificando um novo momento ali na política ambiental do território brasileiro, que a gente já teve ali a instituição em 98 da Lei de Crimes Ambientais, onde já fica aquilo que a gente falou, né? Queimada, morte de animais, tudo isso aí sem licenciamento acaba sendo um prejuízo. Em 99, a gente tem ali a política de educação ambiental. Isso aqui que a gente está fazendo agora, estudando sobre isso numa aula de geografia, faz parte da política de educação ambiental, de fazer com que todos conheçam, né, as características da política ambiental no Brasil para poder melhorar, né? Poder ter esse entendimento maior. 2009, surge aí a Política Nacional de Mudanças Climáticas, o Brasil novamente, né, tentando se enquadrar nessa produção econômica, mas com uma preocupação contra as mudanças climáticas. A gente tem em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, do lixo, né, pessoal? De como melhorar a questão dos lixões, fazer a gestão do lixo ali dentro dos aterros sanitários. Isso aconteceu em 2010 também, né? A gente vai continuar verificando novas informações aí com relação a essas políticas no Brasil. 2012, o Código Florestal, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela é atualizada para o Código Florestal, né? E a gente vem aí seguindo, né? Depois de 2012, a gente chega em políticas mais recentes, que é uma preocupação do Brasil com o Plano Nacional do Combate à Desertificação, né? O desmatamento, ele acaba causando isso aí, problema nos rios, problema lá nas florestas, né? Acaba ficando tudo muito seco. Então, ao longo da história do Brasil, vocês viram aí a preocupação em ajustar cada um dos probleminhas aí com relação a isso tem sido muito forte. O Brasil tem essa vocação muito grande e a sorte, né, de ter tido alguns governos que se preocuparam com isso, né? Pessoal, quando a gente fala de impacto ambiental, a gente fala que não é hoje em dia que os impactos ambientais aqui no Brasil aconteceram, crimes como esse aí aconteceram. Isso aí já acontece desde o começo da história do Brasil. Falamos em história, então agora a gente vai para o nosso Humanas Verso. Então é isso, gente. Quando a gente fala de história, tem problema ambiental no Brasil, não sei o quê. Mas não é que aconteceu em 2024, em 2020, a gente está falando de todo um processo histórico que está colado, né, na própria formação do território brasileiro. E é por isso que eu trouxe para vocês agora, nessa aula, o outro professor de vocês, o professor Eberson, para falar exatamente sobre isso, né? Vamos mostrar o professor agora aqui. E aí, professor? Teve ou não teve impacto ambiental aqui no Brasil, hein, com relação ali à ocupação do território brasileiro? Então, professor Jefferson, é isso mesmo. A gente vai ver que ao longo da história, o Brasil vai sofrer ali esse impacto ambiental motivado por esse processo de ocupação. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, o pau-brasil no Brasil chegou a entrar em extinção ali em determinado momento pela essa exploração do pau-brasil como uma matéria-prima naquele período do início da colonização. A ocupação do território, principalmente ali na região do Nordeste, vai se dar ali com a expansão da ocupação daquela região para o cultivo da cana-de-açúcar. Depois nós vamos ver ali a expansão da ocupação acontecendo com a
a inclusão ali da criação de gado na região, que vai se expandir também para o sul, para o sudeste. Isso vai motivar o processo de ocupação. A gente vai ver esses impactos ambientais sendo refletidos ali no processo de exploração do ouro nas regiões de Minas Gerais, que vai causar ali um fluxo migratório muito grande para aquela região e causando um impacto ambiental ali também naquela região, assim como na Amazônia também. A gente vai ver ao longo da história este processo de ocupação ligado aí a esse processo de degradação ambiental, de problemas que vão surgir aí por causa dessa ocupação. Muito bem, professor Eberson, obrigado. Ali, professor de vocês aí de história, ele vai, né, ainda discutir algumas coisas com vocês, mas é isso, né? Aconteceu essas mudanças todas, continuam acontecendo esses problemas que tem sempre que cuidar. Por isso que a legislação, criar leis que protejam o ambiente é muito importante. Uma dessas coisas que foram criadas ao longo da história do Brasil foi o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? E aí são essas áreas que têm essa capacidade de preservar aquela floresta, aquela área, aqueles animais ali, que é exatamente isso que a gente vai ver nessa próxima tela, né? Que é essas pequenas áreas, essas grandes áreas, enfim, pequenas áreas que têm ali uma importância que é basicamente para proteger o ambiente, proteger aquela área original ali, né? Nessa imagem a gente está vendo ali a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, que é no estado do Amazonas, ali, né, o Arimi, Fonte Boa, enfim, a entrada dela aí, né? E a gente tem, desde 2000, esse sistema de unidades de conservação. Pequenas áreas são protegidas ali, né, para garantir com que aquela natureza fique presente. Vamos dar uma olhada no texto agora aqui, eu vou trazer o texto legal da legislação, o artigo, né, da Lei 9985, como a gente vai ver agora aqui na tela, né, que mostra exatamente agora esse texto, que é o texto correto que a gente vai ver aí na tela, que fala sobre o que é uma unidade de conservação, né, que é um espaço, como está escrito aí, vamos acompanhar, espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. É assim que a lei está escrita, é o que define essas áreas que existem hoje, que são protegidas, são exatamente protegidas por causa dessas leis, dessa escrita que está na legislação brasileira, né? Existem dois tipos de unidades de conservação, como essa que a gente falou aqui agora. Existem na legislação ambiental esses dois tipos. Um deles é a de proteção ambiental, como a gente vai ver aí na tela, são aquelas que realmente não pode mexer. No Brasil, a gente tem essas que aparecem aí em verde na tela, né? Temos aqui no estado do Pará, no Amazonas também temos algumas, espalhadas, né, ao redor do Brasil. Então, nessas áreas de unidade de conservação de proteção integral, não pode mexer, ou pode ter uma intervenção mínima nessas áreas aí, como é o caso dos parques nacionais aí, de maneira geral. São áreas que usadas basicamente para pesquisa e olha lá, né? Poucas ações podem ser feitas ali de maneira direta, né? A gente também tem as áreas de uso sustentável. Essas sim, elas podem ser utilizadas ali, a floresta, a água dessas áreas, as espécies podem ser utilizadas ali sempre pensando na preservação dessa área, mas com algum uso. É o caso, por exemplo, das reservas extrativistas, né? Aquela RDS que a gente viu ainda agora aqui, né? A reserva de Mamirauá, né? Que ela é muito importante para o estado do Amazonas, enfim, para o Brasil como um todo. Áreas de proteção ambiental, elas têm essas características. Pode usar, uma área de uso sustentável pode usar, mas com aqueles cuidados maiores. Além disso, nós temos na próxima tela os chamados corredores ecológicos, né, que olha só como é que funciona aí. Essa é a área da Mata Atlântica, que é uma área que foi muito devastada ao longo da história do Brasil, como a gente, o professor Eberson comentou. E aí o que foi sendo feito ao longo do tempo? Da floresta que sobrou, né, você tem algumas áreas aí que sobraram, então vão sendo criadas algumas áreas que vão se ligando a essas florestas que sobraram e vão formando aí esses chamados corredores ecológicos. Então, áreas isoladas, os governos eles vão organizando ali para esses animais circularem por ali, para a água passar por ali de maneira
sem poluição. Então, os corredores ecológicos têm essa característica de meio que vão juntando, né, algumas áreas que são protegidas, que são um pouco distantes, cria-se, né, esse corredor ali para tentar diminuir a questão da poluição, da degradação ambiental e tentar fazer com que a área fique cada vez mais com floresta, né, com natureza, né, e não tão devastada como era antes. Então, o corredor ecológico é essa ideia aí de tentar também auxiliar a legislação ambiental no Brasil a fazer com que não haja tantos problemas, né? Pessoal, quando a gente fala de lei, não é necessariamente só o que está escrito na Constituição Federal. As leis ambientais no território brasileiro, elas seguem toda uma estrutura. Cada órgão tem uma responsabilidade específica, né? A gente vai ver, então, que aqui no território brasileiro existe o chamado Sistema Nacional de Meio Ambiente, é isso que a gente vai ver, né, nessa tela aí, que é o SISNAMA, né, que é quem cria e quem executa as leis ambientais. Então, a gente tem aí um organograma, que a gente vai ver cada um deles daqui a pouco, mas é basicamente o governo, que é quem decide, né, quem delibera, quem vai organizando ali a estrutura das políticas ambientais no Brasil. E a gente tem todos os órgãos, o órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, a gente tem o ICMBio e o IBAMA, como a gente vai falar daqui a pouco, e a gente tem o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem também um fator importante para ajudar, inclusive, nos outros órgãos da federação ali, que são os órgãos estaduais, né? No meu caso aqui, no caso do Amazonas, tem a SEMA, e no caso da cidade de Manaus, que é a capital do Amazonas, temos as SEMAs. Então tem toda uma estrutura, cada uma com uma responsabilidade específica. Eu estou aqui, pessoal, para a gente vir nesse último segmento aqui da aula, a gente vai ver exatamente aquilo que a gente viu naquela tela anterior, agora nessa espécie de menu aqui, né? A gente vai ver cada uma, né, das características que nós vimos no Sistema Nacional de Meio Ambiente, como é mais ou menos a responsabilidade de cada um. Então vamos começar lá pelo órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, né? A gente vai mostrar agora para vocês esse texto que representa, né? O Ministério do Meio Ambiente foi criado lá em 92, ele é um órgão central, né? Porque é ele que delibera as políticas ambientais, ele cria, ele implementa as políticas de proteção do meio ambiente e que elas servem de referência para todo o território brasileiro. Continuando, a gente vai voltar agora para o nosso menu, falamos lá sobre o Ministério do Meio Ambiente, né, atualmente é gerido pela Marina Silva, né? Inclusive ela tem uma presença muito forte no mundo todo com essa discussão sobre preservação ambiental, desenvolvimento sustentável, e atualmente ela ocupou, né, nesse ano de 2024, ela é a atual, né, ministra do Meio Ambiente. Nós temos ali o próximo, né, que é o IBAMA, um órgão que é bastante conhecido pelo trabalho ali, né, com a proteção animal, né, e também da fauna, da flora, né, tem toda uma presença nesse sentido. É o IBAMA que fiscaliza, é o IBAMA que faz esse trabalho de levar pessoas, verificar se essa questão dos crimes ambientais, é o IBAMA quem emite essas licenças, né, quem verifica isso aí. Por exemplo, você precisa abrir uma estrada, você precisa desmatar uma pequena parte ali daquela cidade para fazer um determinado empreendimento. Então é necessário fazer um estudo de impacto ambiental, um EIA, né? E o EIA-RIMA são todos esses estudos e o relatório de impacto ambiental que são importantes para aquelas ações serem feitas. E tem que ter feito toda uma discussão, né? Toda uma deliberação com relação a isso. O IBAMA tem essa função dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente de fiscalizar, de verificar, de emitir essas licenças necessárias, né? Vamos continuar então agora falando especificamente das unidades de conservação. A gente vai ver agora o próximo órgão importante dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o ICMBio, né? Que é o Instituto Chico Mendes, né? De Conservação da Biodiversidade. Ele é quem gerencia, né? Foi criado aí em 2007, ele tem ali, organiza as unidades de conservação atuais, né? Que é quem realiza as pesquisas dentro dessa área, né? Tem toda umas funções específicas para esse trabalho dentro dessas áreas que são protegidas, tem pessoas que realizam esse trabalho. E aí, continuando, a gente vem para um outro órgão importante ali, né? Como a gente vai ver ali, é o Conselho, né?
Conselho Nacional de Meio Ambiente, como a gente vai ver aí, né, um texto específico ali sobre o CONAMA, né, que foi criado lá em 81, mas ele tem essa capacidade ali, né, de gerenciar os órgãos estaduais ali também, né, tem toda de deliberar, né, tem toda essa capacidade de verificar juntamente com as outras secretarias, os outros órgãos, né, onde tem toda essa capacidade de analisar a questão de deliberar, né, sobre determinados problemas que um país pode estar tendo, um estado pode ter, um município em específico. Então tem funções específicas para isso, né? Dentro, né, dessa estrutura do meio ambiente, a gente tem então o governo federal com o meio ambiente, com os institutos específicos, que tem um poder de polícia, inclusive, para fazer a fiscalização, para fazer toda essa verificação ali em alguns crimes ambientais que podem estar ocorrendo. Mas cada estado, como a gente vai ver na próxima tela, cada estado e cada município também tem as suas atribuições ali, né, dentro desse Sistema Nacional do Meio Ambiente. Começando pelo sistema estadual, essa aula está sendo transmitida pelo Estado do Amazonas, então a gente vai utilizar a SEMA, né, a atual Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que é quem faz a fiscalização, que é quem faz a atuação dentro do Estado do Amazonas, né? Então tem essa atribuição aqui, existe uma secretaria específica para isso. E dentro do município, como a gente vai ver aí na próxima tela, aqui por último, né, temos as SEMAs. Essa aula está sendo transmitida no Amazonas, então a capital do Estado do Amazonas também tem a sua secretaria específica, que é a SEMAS, que é quem faz esse trabalho ali também de observar se as leis estão sendo executadas, as leis nacionais, está dentro do município, está sendo aplicada corretamente, ações que são feitas ali, né, para tentar diminuir os impactos ambientais. Então, é a Secretaria Municipal que também tem esse papel, né, de estar presente ali dentro de cada município. Então, observem que vem desde lá de cima a federação, só que não é só o governo federal que manda em tudo ali, né? Tem toda uma cadeia, né, que trabalhando em conjunto, em alguns casos, na maioria dos casos, eles vão atuando de maneira conjunta, né? O governo federal, ele traz ali algumas atribuições, o governo estadual e o governo municipal, eles atuam, eles executam, né, muitas dessas ações aí. Pessoal, o Sistema Nacional do Meio Ambiente ele é muito importante, né, dentro dessas regras aí do meio ambiente. E a gente precisa trazer alguns exemplos aqui para vocês, né? Além da gente entender essa dinâmica, né? Como é que está a legislação organizada, é necessário também a gente conhecer realmente, né? E para isso, a gente convidou o próprio secretário de Educação atual, né, nesse ciclo, aí, o senhor Eduardo Taveira. Ele comentou para a gente sobre duas questões. A gente perguntou para ele, eu perguntei lá para ele no dia dessa gravação, com relação à atribuição da SEMA, né, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Como é que a SEMA atua dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente? E eu também perguntei para ele algumas ações que a SEMA tem feito atualmente nesse ciclo atual, né? Essa aula está sendo transmitida em 2024. Como é que está sendo essas ações recentes da SEMA? Vamos dar uma olhada nas respostas que ele comentou, porque ele é o secretário atual, né? Então ele tem aí aquela propriedade para comentar sobre como tem sido a atuação da SEMA dentro do território brasileiro e dentro do estado do Amazonas. Vamos dar uma olhada. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ela faz parte da estrutura do governo do estado nas suas diversas pastas para atuação e promoção da política pública. No nosso caso, a responsabilidade é sobre a política pública de meio ambiente e também de desenvolvimento sustentável. Aqui no estado do Amazonas, ela está integrada como um sistema que funciona. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que cuida da parte da política ambiental, da gestão das unidades de conservação, das políticas de clima e também do bem-estar animal, e o IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, que faz a execução dessa política. Cabe ao IPAAM fazer a fiscalização, o licenciamento ambiental, o monitoramento ambiental, e é essa estrutura que integra, como eu falei, esse sistema. No caso do Brasil, 90% da legislação ambiental do nosso país ela é de responsabilidade da aplicação dos estados, o que mostra uma grande importância que nós temos nessa articulação. Então, cabe à Secretaria organizar toda a estrutura de Estado voltado ao combate e prevenção aos incêndios florestais,
ao combate e à prevenção aos crimes ambientais, em especial aqueles que têm como objetivo a supressão da floresta, o desmatamento e também a degradação ambiental. Desde o ano passado, a gente promove essas ações por meio de uma operação chamada Operação Tamoio-Tatá. Ela já está na sua 4ª edição, que integram os órgãos de segurança pública no Estado para combater essas atividades ilegais. Em 2023, a gente teve um bom resultado, em especial na redução do desmatamento, que vinha sofrendo um aumento nos últimos 7 anos, e ano passado a redução alcançou mais de 65% quando comparado com o ano de 2022. Também estamos desenvolvendo atividades de manejo com as comunidades, como o manejo do pirarucu, o manejo de quelônios e, mais recentemente, o manejo florestal, que é uma atividade onde você pode manejar a floresta em pé, tanto madeireiro quanto não madeireiro, e também serviços ambientais, e que dá aos municípios uma alternativa concreta para geração de renda, aumento de imposto. E isso é importante porque vai gerar investimento em educação, saúde e saneamento. Esse é o grande objetivo que nós temos, é fazer com que a floresta em pé seja a nossa maior riqueza, não só do ponto de vista ambiental, mas acima de tudo social e econômico também. Pois é, o secretário, comentou exatamente sobre essas ações aí, e a busca, pessoal, é sempre utilizar de maneira racional, de maneira correta, porque isso afeta diretamente o dia a dia da população, Não é simplesmente preservar por preservar, Tem toda uma busca de melhorar a qualidade de vida, até mesmo das pessoas que estão próximas a essas áreas. Então, essa que tem sido ali a busca quando a gente fala de legislação no Brasil, não é apenas não tocar, e sim utilizar de maneira racional. Essa que tem sido a orientação dos governos no Brasil, historicamente falando, com algumas exceções.